E eu. Diga isso de novo. Diga isso de novo. Diga de novo. Quem é esse mim? Permaneçam em mim. Quem está falando aí? Quem está dizendo aí? Permaneçam em mim. Diga de novo. E eu? Diga de novo. Diga mais uma vez, bem forte. Qual é a condição para Cristo permanecer em você? Qual é o critério para Jesus permanecer em você? Qual o critério para você permanecer fazendo faculdade? Pagar a faculdade. Qual é o critério para você permanecer no teu trabalho? Trabalhar na tua empresa, no teu trabalho. Qual é o critério para você continuar recebendo salário ou prolabore? Continuar trabalhando. Qual é o critério para você continuar sendo marido da sua esposa, namorado da sua namorada ou vice-versa? Estar com ela, estar com ele. Qual é o critério para você ser membro da igreja? Estar na igreja. Qual é o critério para você ser membro da igreja? Qual? Estar na igreja. Qual é o critério? Qual é o jeito de Jesus permanecer em você? Se você permanecer nele. E como isso acontece? Eu louvo a Deus que Jesus jamais foi um religioso. Jamais. Essa ideia de religião é criação da mente humana. O que a gente faz aqui, embora alguns possam olhar e chamar isso aqui de religião, mas que não tem nada a ver com religião. Religião são ordenanças, religião é externa, religião é mudança de comportamento, religião é avaliação da sua aparência, religião é externa. Mas Jesus nunca disse, permaneçam na igreja e vocês permanecerão em mim. Disse isso? Não. Por quê? Porque permanecer na igreja não é o critério para permanecer em Cristo. Eu sabia que eu não precisava vir na igreja. Você entendeu errado. Porque estar na igreja não é estar em Cristo. Permanecer na igreja não é permanecer em Cristo. Mas todo que permanece em Cristo permanece na igreja. Glória a Deus. Quanto mais você intensifica a sua permanência em Cristo, mais você se envolve com a igreja, com as pessoas. A vida de Deus não é uma vida isolada. Tudo que nós queremos provar de Deus em cada área da vida da gente, se nós não entendermos que tem a ver com envolvimento com o todo, ou com todos e com tudo, você vai viver uma vida mirrada, em todas as áreas. Escassez em todas as áreas, não é porque você não dá o dízimo, não é porque você não é bom administrador em primeiro lugar, ou administradora, ou porque você não tem ideias boas de negócio. A escassez tem a ver com a mentalidade de que a gente está aqui neste mundo sozinho e eu tenho que correr atrás do meu interesse e não importa os outros. Enquanto nós não entendermos que somos uma parte de uma grande coisa, e essa coisa é a igreja, são as pessoas do mundo. Enquanto eu não entender que eu sou parte de tudo,
a minha vida fica escassa, porque a gente está, como Jesus disse aqui nesse capítulo 15 de João, a gente se torna como um ramo que está fora da videira e que vai secando. Quem tem uma percepção da vida, quem tem uma ideia de vida, de que eu tenho que viver minha vida sozinho, sabe aquele adesivo de para-choque ou de vidro de carro? Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. Pois é, aquilo é uma fala do mal, é uma fala de uma identidade falsa dentro dos seres humanos, levando as pessoas a se isolar, a não se importar com ninguém, nem com nada da vida do outro. E quanto mais a gente se desliga dos outros e de tudo, mais a gente se desliga de Deus. Perceber o outro e Deus nele, perceber Deus em todos e em todas as coisas, é o que abre as comportas da abundância para a vida da gente. Em falar em perceber, por que a gente não percebe as coisas, né? Por quê? Falando em perceber, por que a gente não percebe as coisas? A gente não percebe porque a gente está agitado. A gente não percebe porque a gente não tem tempo. A gente não percebe porque eu estou preocupado demais com outras coisas do meu futuro. A gente não percebe porque a gente não está atento. A gente não está atento porque a gente está dormindo. Não, só se for você, pastor. Eu estou muito ativo no meu dia. Eu estou tão ativo que eu não tenho quase tempo para nada. Pois é, você está dormindo. Quanto mais agitado você está, quanto mais trabalho você tem, mais dormindo você está. Mais sem luz você está. Porque na luz de Deus não é quanto mais trabalho, mais resultado. A luz de Deus é quanto mais vida, mais resultado. O problema é que a gente acha que viver a vida é fazer um monte de coisa. E a gente está agitado, a gente está correndo, a gente está sem tempo para nada. A mente está numa aceleração maluca. A gente está hipnotizado pelo toque-toque, TikTok. A gente está hipnotizado pela televisão. A gente está hipnotizado pelos stories, pelos reels. A gente está hipnotizado pelo feed do Instagram, pelo feed do Facebook. São flashes de vida dos outros. Mudar de canal. Na minha época de menino tinha 3, 4 canais. Pastor, você é tão velho assim? Obrigado. Tá vendo? Eu sabia que não parecia. Nós não. Hoje a gente tem quantos canais? Tem um canal a cabo com todos os canais? 500? Se contar os Premiere da vida, vai para 700. E você já reparou que nenhum canal serve? Caramba, paguei esse negócio, não tem nada para assistir hoje. Não tem nada para assistir hoje. 700 e pralaléu de canais. Não tem nada de bom para ver hoje. Por quê? Porque nós estamos dormindo. Nós estamos hipnotizados. Nós não percebemos nada. Nós estamos sem atenção. E quanto mais sem atenção, menos a gente percebe a vida. A.W. Tozer foi um pastor e escritor. Ele disse: se alguém quiser conhecer Deus, deve dar-lhe tempo. Agora, deve dar tempo. Deus precisa de tempo? Não, você precisa. Eu preciso.
Falar em atenção com as coisas que estão te acontecendo, com a vida que está passando. Enquanto nós estamos dormindo, a vida de verdade está passando. Enquanto nós estamos sem atenção, a vida está passando. E você nem está aqui, talvez. Você não está aqui, talvez. Hoje nós estamos falando da última mensagem desta série Criar. O tema de hoje é Mudando o Jogo. Mudando o jogo. Quando a gente lê essa frase, mudando o jogo, é mudando o jogo de acordo com aquilo que você acha que precisa mudar na sua vida. Mas quando eu pensei nessa série Criar, e especialmente essa última mensagem, ela vai se tornar a série do mês que vem. Já está aí o tema. A série do mês que vem é Mudando o Jogo. Por quê? Porque nós aprendemos um monte de coisas, eu espero. Que eu e você tenhamos aprendido algumas coisas dentro desse pequeno momento no mês. Nós trabalhamos 4 mensagens sobre a série Criar. E nós dissemos para vocês que eu e você, nós somos a imagem de Deus. Deus é criador. E se Deus é criador e Ele me fez, eu sou produto, eu sou realização, eu sou filho, eu sou obra-prima de Deus, então eu também sou criador. Eu posso ser criativo. Mas como a criatividade flui se a gente está apressado? Como eu posso criar coisas boas e abundantes para a minha vida se eu vivo preocupado, ansioso, com medo? Se eu fico focado na escassez de que vai faltar, que eu não tenho? Como é que eu vou ser a imagem de Deus de verdade, no dia a dia? Como é que eu posso ver a minha vida evoluir? Como alguém disse para mim nessa semana, alguém disse para mim, eu quero levar a minha vida para outro nível, para outro estágio. E como é que a gente vai para outro estágio? Como é que a gente vai para outro nível na vida? E se a gente quer ir para outro nível, significa que esse nível está insatisfatório. Por que está insatisfatório? Se eu quero levar a minha vida para uma outra dimensão, significa que essa dimensão não está legal. E por que não está legal? Então nós vamos começar essa série a partir do mês que vem, serão 5 mensagens. Porque março é o mês das mulheres. Mês das mulheres. Dia 8 é o Dia Internacional das Mulheres. Nós vamos ter algo especial nesse mês só para as mulheres. Mas no mês das mulheres, nós vamos começar essa série de mensagens mudando o jogo. Por quê? Porque mudar o jogo da vida é um trabalho de uma vida. A gente está tão contaminado com ideias erradas, a gente está tão poluído com agitação, a gente acreditou em tanta mentira sobre a vida, sobre Deus, que para despoluir e a gente chegar num ponto de viver de verdade leva tempo. Para transformar a nossa vida numa vida de verdade, sabe o que requereu? Olha, já passaram por essa terra homens e mulheres fantásticos. Eu ia dizer de outro mundo, aí vão dizer que eu estou pregando que as pessoas são ETs, né? Então eu não vou falar de outro mundo. Opa, já falei. Nós tivemos passando por essa terra e ainda tem gente nessa terra espetacular, como você. Você se sente bem quando eu digo que você é espetacular? Você se sente bem quando eu chamo você de estrela? Você se sente bem quando eu chamo você de maravilhosa? Você se sente bem quando eu chamo você de obra-prima de Deus? Ou você sente que isso não é muito o que você é? Está vendo? Como você se enxerga tem a ver com a vida que você vive.
Como você se sente tem a ver com a vida como você vive. Então, mudar o jogo da vida requereu tantos homens maravilhosos, tantas mulheres fantásticas que já passaram por essa terra e estão passando. E estão ensinando como realmente viver a vida. Mas, sobretudo, requereu a vinda do próprio Deus, encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Ele olhou para a terra e disse: todos que vieram antes de mim eram bons, mas não eram eu. Eu vim, agora eu vim, para que vocês definitivamente tenham vida e tenham vida em abundância. Requereu a vinda de Deus, encarnado em Cristo. Para quê? Para que a gente possa desintoxicar. Desintoxicar não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Não adianta você querer transformar a sua vida rapidamente. Transformação de vida não é uma coisa rápida. Se você não entender como acontece as reais mudanças, se você e eu não entendermos como acontece as profundas e duradouras mudanças, você vai se frustrar, porque você vai esperar que alguma coisa mude na sua vida rapidamente e não vai acontecer. E você vai desistir. Vai desistir porque achou que não funciona. Quantas coisas você já começou a fazer e você achou que não funcionava e largou no meio do caminho? Quantas campanhas você já fez e não funcionou do jeito que você gostaria e você deixou de ter fé do jeito que tinha? Quanta frieza entrou no seu coração quando você começou a ler um livro ou fazer um curso e achou que aquilo ia mudar a sua história e não foi bem assim e você ficou meio frustrada e meio frustrado. Por quê? Porque a mudança não está onde você espera. A mudança não está onde você procura. E nós falamos isso aqui. Então, como eu posso viver reais, profundas, duradouras mudanças e crescentes? Sabe, mudanças crescentes, que você começa a subir e não volta mais. Pastor, é possível essa vida? Seja honesto comigo, pastor. É possível viver essa vida, que eu começo uma mudança poderosa, positiva, e ela vai crescendo e não volta nunca mais atrás? E a resposta é um grandioso sim. É assim que Jesus disse, quando ele disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Muito bem, tem um monte de gente que quando pega nos ensinos de Cristo, segue em frente, dignos de Cristo, segue em frente e vão progredindo. Mas tem outros que olham para trás. E esse negócio de olhar para trás faz as pessoas virarem estátua de sal. Esse negócio de ficar olhando para trás faz as pessoas ficarem rodando no deserto. Esse negócio de ficar olhando para trás impede você de perceber o que está acontecendo aqui, agora, debaixo do seu nariz, e que podem transformar a sua vida numa vida gloriosa ali para frente. Então veja que eu queria que você substituísse o desejo de coisas instantâneas na sua vida por um trabalho no meio do processo. Começa a pensar mais a sua vida, ao invés de coisas instantâneas, tipo número 1, número 2, furioso, Macfish, tudo na hora, fast food. Tudo nesse mundo está gritando pela sua atenção e dizendo para você: eu sou o que você espera. Tem um monte de pessoas e um monte de coisas gritando pela sua atenção e prometendo para você que agora, se você fizer isso, isso e isso, sua vida vai mudar da noite para o dia. Você vai ter o dinheiro que você sonha, a vida que você deseja. Gente, Deus não é instantâneo, instantâneo é miojo. Deus não é instantâneo, instantâneo é cup noodles. Deus não é instantâneo, instantâneo é chamate leão da caixinha.
Deus não é instantâneo, Deus é um Deus da vida, do caminho. Nosso Deus é o Deus do caminho, da caminhada. E se você de verdade quer provar mudanças reais, profundas, duradouras, que afetam todas as áreas da sua vida positivamente, eu e você precisamos ir com calma, acordando, percebendo, entendendo, ficando atento. Nós estamos de frente para uma escola. Uma das minhas mensagens aqui eu falei sobre o abacateiro. Lembra? Quantos estavam aqui quando eu falei do abacateiro? Eu devia pôr o tema naquela mensagem de o abacateiro. Vamos mudar o tema lá daquela mensagem, Gui? Porque vai chamar a atenção. O abacateiro, o ensinamento do abacateiro, sei lá, alguma coisa do tipo. Né? Quantos estavam aqui? Deixa eu ver, eu não vi. Mas quase que 100% das pessoas estavam aqui quando eu falei do abacateiro. Deixa eu ver. Quantos olharam para o abacateiro que não tenha eu falado para você olhar? Quantos olharam para o abacateiro ao chegar aqui na igreja? Quantos viram o abacateiro hoje? Sabe o que aconteceu com o abacateiro? Caiu. Deu um vendaval da vida e derrubou o abacateiro. Eu sei que todo mundo, ninguém vai sair hoje sem olhar para lá. Eu sei disso, só porque eu falei. Mas está lá a árvore inteira quebrada. Só sobrou uma vara da árvore, um galho. O resto quebrou tudo, caiu. Tinha uma tonelada de abacate lá. Ainda tem um monte. Se ventar de novo forte, vai cair. A gente não percebe os abacateiros da vida. E por que a gente... Você já parou para pensar por que você está tão desatenta? Você não para pensar por que você está tão desatento? Aliás, é a sua e a minha desatenção que faz a gente sofrer. É a sua e a minha desatenção que faz a gente sentir dor. Porque eu pergunto para você, se você está desatento e está dormindo, aonde está a sua atenção? E eu respondo, a sua atenção está no seguinte: o que é que eu preciso fazer agora para que minha vida seja boa lá na frente? Eu sei que já matei um monte de cabeças aqui, só nessa informação. A maioria de nós está sempre pensando assim, o que é que eu tenho que fazer agora para eu viver a vida que eu quero lá na frente? O que é que eu tenho que fazer agora para eu ser feliz lá na frente? O que é que eu tenho que fazer agora para me sentir mais satisfeito lá na frente? Do que é que eu tenho que me livrar agora para eu sentir mais pleno lá na frente ou em algum dia lá na frente? Tá bom, eu pergunto a você, por que você não pode ser pleno agora? O que está te impedindo de ser feliz agora? O que te impede de viver uma vida abundante agora? E é sobre esses assuntos que nós vamos falar na próxima série, porque requer tempo. Então, se eu fosse você e tivesse interesse na sua própria vida, eu não ia perder essa série, mudando o jogo, porque para mudar requer tempo. E nós vamos trabalhar aqui sobre coisas que podem mudar o jogo da sua vida em todas as áreas. Por exemplo, como viver um relacionamento mais frutífero, mais abundante. Como ter um ganho financeiro, enfim, daquilo que eu acho que eu poderia viver na minha vida financeira. Porque vida financeira tem mais a ver com o que você é do que com o que você é capaz de fazer, com competência de currículo. Ninguém é capaz de produzir além daquilo que é. Ninguém é capaz de atingir além daquilo que é. E desejar coisas não vai resolver. Eu preciso saber como realmente ser abundante. Para levar abundância para todas as áreas da minha vida. Amém, queridos? Amém. Isso requer tempo para acordar. Viu? Vocês entraram aqui e nem viram. Outro dia eu estava assistindo um videozinho desses que passa. Eu entro nas minhas mídias sociais, faço o trabalho que eu tenho que fazer e tchau. Porque eu sei que se eu ficar lá eu vou gostar. Porque é um monte de videozinho interessante, né? Da hora que você vê, você gastou 1 hora, 2. E depois você diz assim, eu não tenho tempo para mudar minha vida. Não tenho tempo para me dedicar a coisas importantes. Meu, soma, pega lá aquele negócio que a
a estatística do Instagram, ele vai lá na configuração e você vai ver quanto tempo você gasta nas mídias sociais por dia. Você vai ficar chocado. Já fez isso? Alguém já fez isso? Já olhou lá quanto você gasta de tempo? Olha aí, muita gente já fez. Você vai ficar chocado com tanto de vida. Escute, você vai ficar chocado com tanto de vida que você joga fora. Um tanto de vida que você joga fora. Eu não disse um tanto de tempo, porque tempo não tem nada a ver com a vida. Tempo não tem nada a ver com a vida. Tem gente que acha que para viver uma vida melhor precisa administrar melhor o tempo. Não, você precisa saber sobre a sua vida. Não é a administração do tempo que você precisa. Você precisa entender a sua vida. Amém, queridos? Vamos à leitura. Diz capítulo 15, versículo de número 1. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Sabe por que você quer mais dinheiro? Porque você quer mais conforto. Sabe por que você quer mais conforto? Porque você quer mais tranquilidade. Você quer um sono melhor. Em dia de calor infernal, você quer um ar-condicionado. E por que você quer um ar-condicionado? Para você dormir melhor. Porque quando você não dorme tão bem, você acorda mal-humorado. Uns mais, outros menos. Você quer mais dinheiro porque você quer trocar seu colchão, e você viu um colchão de 6 mil reais. E você acha que não é possível comprar um colchão de 6 mil. Pillow top largo, box, um ar-condicionado, travesseiro de pena de ganso. Já até está se vendo deitado naquilo, né? Tem alguma coisa de errado nisso? Não! Mas por que você não tem isso? Ok. E por que você não é feliz sem isso? Essas respostas dessa pergunta falam do motivo por que você não vive as coisas que você gostaria de viver. Dar fruto significa sentir-se feliz. Porque no final das contas você não quer mais dinheiro. Você quer a paz, a tranquilidade, a calma que o dinheiro pode, às vezes, ajudar a você ter. Você não quer fazer aquela viagem distante para o Monte Tibete, ou para a Indonésia, para aquele lugar tranquilo, ou para aquele arquipélago de ilhas, para ficar num lugar calmo, ou para a montanha, ou no meio da neve, ou fora da neve, num dia, numa praia ensolarada. Não é aquilo que você quer. Você quer aquilo que possivelmente poderia te dar, que é paz. Ah, quando eu estou na montanha. Ah, quando eu estou olhando para o mar. Então me sinto em paz. Mas por que você não tem paz agora? Então você não quer o mar, a montanha, o dinheiro, o carro novo, o colchão, etc. O que você quer é o que no final das contas só Deus pode fazer fluir dentro de você. Frutos. Você quer mesmo é sentir a vida dentro de você. Por que as pessoas fazem esporte radical? Elas fazem esporte radical para sentir-se vivo. A maioria das pessoas que fazem esporte radical, elas dizem isso. Ah, por que você faz isso? Porque eu me sinto vivo. Por quê? Mas por que você não se sente vivo agora? Na fila do Banco do Bradesco. O que está impedindo você de sentir vivo, indo no supermercado para fazer a compra que a sua mulher ligou, logo que você estava chegando em casa e você vai ter que fazer o caminho de volta?
E por que mesmo assim você não se sente vivo? Por que tem que ser lá pulando de bungee jump? Nós vamos falar disso na série Mudando o Jogo. Mas veja, o fruto que você procura é aquilo que essas coisas lá no final podem te dar. Que é alegria, que é paz, que é sentir-se bom, quer ter limites para a sua vida. Ah, eu sofro muito porque quando eu vejo, eu falo cada bobeira, eu ofendo as pessoas. Então, o que você quer é limite para as suas falas, é domínio de si mesmo, é poder de brecar a si mesmo, poder de fazer o que você sonha. Não é isso? É disso que Jesus está falando. Mas ele diz que permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Quando é que nós vamos entender isso? Se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Tudo que eu e você procuramos, no fundo e no final das contas, está na vida de Deus em você. Você percebe que a maioria de nós está correndo para consertar as coisas fora da gente? A maioria de nós estamos o tempo todo correndo para consertar as coisas que estão fora de nós. E Jesus tem um caminho de vida. E à medida que a gente entende que tudo começa a partir do nosso interior, a gente muda o jogo. Mas diga comigo o texto que eu fiz você repetir esgotadamente. Você já deve até ter decorado. Como é que é mesmo? De novo. Eu quero que você vá embora hoje com isso no espírito. Eu peço a ajuda do Todo-Poderoso, aquele que é sabedoria eterna, profundidade da riqueza e da sabedoria, para que ele grave na sua alma que a vida que você deseja está em permanecer em Cristo. Agora eu vou fazer algumas perguntas para dar nó no seu cérebro. O que é permanecer em Cristo? Porque se ele está dizendo permaneçam em mim, como isso é possível se ele não está mais entre nós? Se ele diz que eu tenho que permanecer nele. Agora eu quero lembrar o seguinte. No versículo 1 do capítulo 15, que você leu comigo, diz o seguinte: todo o ramo que estando em mim não dá fruto. Opa, para pensar. Quer dizer que tem um bando de gente que está em Cristo, mas não produz fruto? O que é isso? Como é possível alguém estar em Cristo e não produzir fruto? Porque ele diz que tem outros ramos. Ele diz: todo ramo que está em mim e produz fruto, meu Pai limpa para que produza mais fruto. Então quem são os ramos que estão em Cristo, mas não produz fruto? São aqueles que estão em Cristo por interesse. São aqueles que estão em Cristo para consertar o passado. Presta atenção no que eu vou dizer, meus irmãos. São aqueles que estão em Cristo para alcançar coisas no futuro. Quem está em Cristo para consertar e conquistar coisas para o futuro, são esses que não produzem fruto. Quem está em Cristo para consertar o passado, são esses que não produzem fruto. Por quê? Porque eles estão em Cristo por interesse, mas além do interesse, eles estão em Cristo, mas não estão de coração. Eles estão em Cristo, mas eles não estão com tudo.
Eles estão interessados. Eles estão em Cristo, mas não estão de verdade. Eles estão em Cristo só com a cabeça. Eu gosto das mensagens de Jesus. Eu gosto dos evangelhos. Eu gosto. É um baita ensinamento para a vida. Tem gente que acha que Jesus... E cuidado com isso, tá bom? Porque está cheio de gente assim hoje. Está cheio de gente usando Jesus e dizendo de Jesus, ou fazendo de Jesus, só mais um mestre iluminado no meio da lista de um monte de mestres iluminados. Não, Jesus não é mais um mestre na lista dos mestres iluminados, tipo Buda. Não, Jesus não é mais um mestre. Jesus é o mestre. Jesus é a verdade e a vida. Jesus é Deus. Jesus é criador de todas as coisas. Jesus é salvador. Jesus é transformador de dentro para fora. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus não é mais um mestre iluminado no meio de tantos mestres. Jesus não tem bons ensinamentos para a vida, assim como um mestre indiano tem bons ensinamentos para a vida. Não, Jesus é incomparável. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é o unigênito do Pai. É o único Deus verdadeiro. E Jesus não é um conceito de Deus verdadeiro e único. Não, ele somente é. Então lá vai uma boa para os mestres da iluminação. Aceite o que é. Jesus é a verdade e a vida. Já que os mestres da iluminação dizem que a gente tem que aceitar o que é, então aceite, porque Jesus é Deus criador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele está a luz, e essa luz é a vida de todos os homens. Não existe vida fora de Cristo. Não tem como voltar para a vida fora de Jesus. Não tem como viver uma verdadeira vida só sendo iluminado, instruído no seu espírito, na sua mente. O único jeito de voltar para a vida é ser acordado pelo poder da cruz de Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Jesus é a videira e Ele é capaz de pegar a gente e enxertar na videira novamente. Agora tem um outro tipo de gente, que está em Cristo, mas produz fruto. Por quê? Porque eles estão despertando. Eles não estão mais preocupados em ser feliz lá na frente. Eles estão começando a entender. Tem gente começando a entender que eu não vou ser feliz lá na frente quando as coisas da minha vida mudarem. Tem gente começando a entender que o meu passado não pode me impedir de ser pleno e poderoso e feliz e calmo e tranquilo e cheio de paz hoje. E não importa quão terrível tenha sido o passado. Permanecer em Cristo, para a gente fechar, permanecer em Cristo é não permanecer no passado. Aleluia. O passado não tem nada de bom que possa causar impacto na sua vida hoje. O passado já aconteceu. E não importa se ele foi bom, péssimo, ruim ou mais ou menos. Isso pouco importa. O passado já passou. Eis que faço coisa nova. E aonde vai acontecer essas coisas novas? Ah, já sei, no futuro. Não. O jeito de permanecer em Cristo é não permanecer no futuro. E o futuro não é daqui a 10 anos. O futuro não é daqui a 5 anos. O futuro não é daqui a 2 anos e meio. O futuro não é daqui a 1 ano. O futuro não é daqui a 6 meses. O futuro não é daqui a 2 meses.
O futuro não é daqui a um mês. O futuro não é somente daqui a uma semana. O futuro é a hora seguinte. O futuro é o minuto seguinte, é o segundo seguinte. O futuro é amanhã. E Jesus disse: se você quer permanecer em mim, não permaneça no amanhã. Não esteja com a sua cabeça no amanhã. Não esteja com a sua alma no amanhã. Esteja aqui e agora. Porque a única coisa que de verdade você tem é aqui e agora. Por isso não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Basta agora. Do que você precisa agora, neste exato momento? Nada. Não, pastor, eu preciso porque eu tenho que ir. Não, tem que ir é futuro. Do que você precisa agora? Do que você tem falta agora, neste exato momento? A gente às vezes está com a cabeça mais no que falta do que na gente tem. E eu quero fechar essa palavra lembrando o que você tem. Se você respirar, você tem oxigênio entrando nos seus pulmões todos os dias. Você tem uma esposa, você tem no mínimo uma namorada, um namorado, você tem uma casa, não importa o tamanho dela. Você tem um chão para pisar, você tem como pagar a condução, você tem um carro para ir, você tem amigos, você pode pagar os óculos que você usa, você está vestido com a roupa que Deus te deu oportunidade de comprar, você tem um cabelo que você gosta, você tem barba, você não tem barba porque você tem um aparelho para barbear, você tem roupas para vestir, comida para comer, você tem pai, tem mãe. Eu não tenho mais, então você teve pai, teve mãe. Eu nunca conheci meu pai ou minha mãe, mas alguém fez o papel de pai ou mãe para você. Alguém te estendeu a mão. Você tem 2 braços. No final de cada braço, você tem uma mão. Você tem pernas. Você tem um estômago funcionando bem. Você come, você evacua, você bebe, você urina. Tem gente que não pode urinar, está tudo travado. Tem gente que teve que fazer implante de estômago. Você tem um fígado funcionando. Você tem olhos que veem, porque tem gente que tem olhos e não vê. Você tem boca, mas você não tem só boca. Você tem paladar, você sente gosto das coisas. Você pode falar, tem gente que é mudo. Quantas coisas você pode agradecer? Aqui e agora. Está acontecendo tanta coisa. E para onde você está olhando? Para aquilo que falta? Eu não fico admirado porque está faltando. Porque se não agradece por aquilo que é, como você vai ter aquilo que você deseja? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar de pé, gente. Amém. Fechamos hoje, nós vamos orar agora, nós vamos orar e eu vou pedir que Deus